Nós entramos aqui na aula 52, esse discipulado. Estamos já adiantado um pouco também, não? Lá. Nós vamos falar hoje, então, da imposição de mão. Lembrando que estamos falando a respeito das doutrinas básicas, como diz o apóstolo Paulo, as coisas básicas. Esse é o leite espiritual. Bem, quando ele coloca aqui em hebreu, na verdade, apóstolo Paulo, entre aspas, né? Uns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo que escreveu Hebreus, então por isso a gente sempre coloca aqui o escritor de Hebreus, né? Não tem uma pessoa definida quem escreveu esse escrito aí de Hebreus. Diz assim, Hebreus 6, 1 ao 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, o ensino do batismo e piriri, pororó. Hoje eu quero começar até nosso estudo falando um pouquinho sobre esse contexto de Hebreus. Vamos lá. Se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, abre aí Hebreus 6. Na verdade, abre em Hebreus 5. Irmãos, qual é o contexto de Hebreus? Hebreus é um escrito específico para o povo hebreu. Parece óbvio, mas parece que não fica muito claro para nós que lemos. É um escrito exclusivo aí para, como diz, é uma demonstração da pessoa de Cristo para os israelitas. Veja, uma questão é os goins, ou os goins, né, que são gentios, e os outros, que são os da promessa. Então, nós estamos vendo aqui que esse escrito de Hebreus, ele está mostrando a esse povo a autenticidade da deidade de Cristo. Por quê? Porque uma das dificuldades aqui, queridos, e isso não é só da época, isso até hoje, é da deidade de Jesus ser confirmada. Porque uma coisa não é só crer que Jesus é filho de Deus. Porque um ponto central, e até falo sempre, cuidado, não, mas eu estou vendo, tem uma galera boa que são aí são os judeus messiânicos, e papapá, pipi, cara, é muito bom. Os caras são top demais, mas você vai ter que ter um cuidado muito especial, porque na sua grande maioria de todo messiânico ou não messiânico é crer que Jesus é Deus. Entendeu aqui? Esse é o ponto central, a deidade de Jesus. Por que nós estamos dizendo isso? Porque aqui nós vamos entrar em diversas coisas, em diversas. Se Jesus não é Deus, ele não pode ser adorado. Entende? Aqui a gente já vê até muitos apóstolos que entraram, por isso a gente teve uma vez que a gente bateu muito sobre a obra da Cabala. Por quê? Porque a obra da Cabala é o espiritualismo do judaísmo. Porque o judaísmo é ortodoxo, é lei. Vamos colocar aqui como que se fosse... pegar um exemplo aqui, como que se fosse o pentecostal e o tradicional. O judaísmo é o tradicional. Então, são os rituais, as leis, as ordenanças, aquela coisa toda ritualística. Mas, quando nós olhamos para os
para o judaísmo pentecostal, assim dizendo, nós vamos ver então a Cabala. Você entendeu? A Cabala seria o judaísmo pentecostal. Então é o modo espiritual do judaísmo. Então, você não vai ver nada demais. É muito bonito, muito bacana, só fala de Deus. Não tem demônio, não tem nada. Mas apóstolo, então por que vocês batem na Cabala? Porque o fim da Cabala é você entrar numa espiritualidade sem Jesus. Você tentar acessar o Pai sem Jesus. Você nunca acessará o Pai sem Jesus. Então você vai estar acessando o segundo céu e não o terceiro céu. Você não vai ver nome de demônio, você não vai ver invocação nenhuma, você não vai ver nada. Porque onde acontecem essas coisas aqui? Pô, mas você lê lá os escritos cabalísticos, meu irmão, é top das galáxias. Não tem erro, não tem erro teológico, não tem demonização. Você vai ver a pessoa de Deus totalmente sendo exposta do começo ao fim. Como chegar diante de Deus. Mas é como chegar diante de Deus sem Jesus. E você não chega diante de Deus sem Jesus. Jesus deixou claro isso. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entendeu aqui? Então, a maioria das pessoas que entraram nisso, o fim delas é negar a deidade de Jesus. Sempre vai ser assim. A pessoa vai se afundando tanto nisso que ela passa depois a se converter ao judaísmo e, por fim, negar Jesus. Aí entra aquilo que a Bíblia diz, quando nós vemos em Apocalipse, né? Quando ele condena o judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo é a religião pautada no contexto hebreu. É como nós falamos hoje, qual seria a religião do Brasil? Catolicismo. É assim? Todo mundo que não tem nada é católico. Você é o quê? Católico. Quando você vai na igreja? Uma vez por ano na missa do galo. Eu sou católico. Não é assim? Quem já foi católico sabe. Eu sou católico. Mas como que é? Não, uma vez por ano vou lá, confesso com o padre, ponto, acabou. Então, como que seria o judaísmo aqui? O judaísmo é a religião, e tudo que é religião não é bom. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer o caminho, a verdade e a vida, que é ele próprio. Pois bem, então, o escrito de Hebreus era exatamente isso, mostrando a deidade de Jesus. Porque os caras estavam, não, realmente, esse é o profeta Jesus, esse é o Messias Jesus. O apóstolo Pedro, ele dá aquela palavra de quem é Jesus. Jesus diz, uau, Pedro, você, cara, foi iluminado, você recebeu uma revelação profunda. Porque ele não disse, o Senhor é o Messias. Ele trouxe a identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele colocou aqui 2 pontos culminantes. O Senhor tem a missão, ou seja, é o Mashiach, mas também o Senhor é o Filho. O Senhor tem a semelhança e a natureza de Deus. O Senhor é Deus. Então esse é o ponto culminante. Não basta crer que Jesus é o Salvador. Não basta crer que Jesus é o profeta. Você parar para pensar, qual que é a pergunta de Jesus? Quem que os outros dizem que eu sou? Rapaz, os outros dizem que o senhor é Elias reencarnado. O senhor diz que o senhor é Jeremias. O senhor diz, a galera diz que o senhor é um profeta. Mas e vocês? Aí vem Pedro com essa revelação. O senhor é Deus. Tinha que vir e cumprir a missão, ungido, Mashiach. Então, dentro dessa questão, nós vamos ver, então, os escritos de Hebreus sendo colocado pontualmente. E aí ele começa colocando, por exemplo, Jesus é maior do que os sacerdotes da terra. O governo de Jesus é de um outro sacerdote, ou seja, não é do sacerdote arâmico, mas é do sacerdote de Melquisedeque, que é maior. Jesus está sobre uma maior aliança. Jesus é maior do que os anjos. Então você vai vendo que ele vai colocando Jesus, ele vai discursando ao povo hebreu que tinha essa dificuldade. Por que tinha essa dificuldade? Meu irmão,
O povo apanhou exílio atrás de exílio por causa do politeísmo. E você declarar que Jesus é Deus, você está crendo num outro Deus. Então, isso daqui era inadmissível. Nós não podemos ter outro Deus além de Deus, Yahvé. Não há outro Deus além de Yahvé. E agora nós vamos dizer que esse cara é Deus também e Yahvé. Mas como que Yahvé vai vir na Terra? Não tem como, ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, isso é inconcebível. Então, entra em um contexto muito grande, um problema muito grande. Então, para solucionar esse problema para aqueles que são messiânicos, eles colocam assim: Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, Jesus é filho de Deus, porém Jesus não é Deus. Ele não está na qualidade de Yahvé. Ele não está no patamar de Yahvé, ele não é Yahvé. E aqui é o ponto principal. Irmão, nós tirarmos a deidade de Jesus, acabou o cristianismo. Não tem mais sentido o cristianismo. Jesus é Yahvé. Esse é o ponto central do evangelho. Por isso, quando o povo fica endemoniado com Jesus, quando Jesus simplesmente diz, eu sou. Eu sou foi o primeiro nome que Deus se apresenta para os israelitas, meu irmão. Mas quem eu digo que me enviou? Não foi isso que Moisés disse? Diga que o eu sou te enviou. Então, quando Jesus se apresenta como o eu sou, meu irmão, os caras botam para moer para matar Jesus. Mas como assim eu sou? Olha aqui. Preste atenção aqui. Comecei a escrever aqui, foi lá para o chat. Vamos lá. Por exemplo. Aqui, ó. João 8. Jesus defende a sua autoridade e a sua missão. Ele coloquei. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vos procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Ele diz, para onde eu vou, vocês não poderão ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes, olha como que está aqui, ó, em maiúsculo. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, olha o que ele coloca. Se vocês não crêem que eu sou o eu sou, meu irmão, vocês não têm parte comigo. Veja que eu sou aqui, ele não está dizendo eu sou o Messias. Se vocês não credes que eu sou, ou seja, o eu sou aqui está em destaque, em nome maiúsculo, porque é o mesmo nome apresentado lá no Monte Sinai. E ele continua, morrerem nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus. Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo no mundo. Eles, porém, eles não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis
que eu sou. Ó, de novo, eu sou aqui em maiúsculo. Aí, quando vocês me colocarem na cruz, aí vocês vão entender que eu sou. Eu sou Yahvé. De nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Creram como? Creram como Yahvé. Depois disso, muitos creram que ele era o eu sou. Ele era Deus, Yahvé, o Messias que tinha que vir. Então, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 5, voltamos para Hebreus 5. Em Hebreus 5, você vai ver aqui que o apóstolo Paulo, o escritor, né, não tem aqui, ele está falando primeiro que Cristo, ele tem um superior sacerdócio. O sacerdócio de Jesus é superior à da antiga aliança, porque o sacerdócio da antiga aliança é o sacerdócio arânico, né? Pois bem, mas quando nós chegamos lá no versículo 11, estou compartilhando a tela aqui, deixa eu compartilhar essa tela, eu estou pensando que vocês estão vendo a minha Bíblia, vocês não estão vendo a minha Bíblia, né? Coisa linda. Beleza. Vocês acompanham na Bíblia de vocês, deve estar igual. Vamos lá. Lá no versículo 11, o escritor ele coloca agora uma coisa interessante. Ele diz, olha, a galera não cresceu. Vocês deveriam ter crescido, mas vocês não cresceram. Ele diz assim, a respeito, temos muita coisa que dizer e difícil de explicar. Porquanto você tem se tornado tardio em ouvir. Irmãos, olha o que ele começa dizendo, cara, eu chego aqui para pregar, coisa para falar para vocês, eu vou dizer na nossa linguagem, eu tenho tanta chave para liberar, eu tenho tantas coisas aqui, tantas revelações, mas eu cheguei aqui e falei, vocês não vão entender bolhufa nenhuma do que eu vou falar. E agora, Edermente dizendo algo interessante. Às vezes, querido, eu chego num lugar para pregar, chega assim, sabe, com aquele entendimento, com aquela coisa. Você vem naquela pegada, né? Eu saio das nossas aulas aqui, a gente já está acostumado, a gente vai falando tal, e pá, aí eu chego na igreja assim, eu começo. Irmão, porque pá, aí você vai sentindo a atmosfera, vai ser assim, ó. Tchum. Aí quando eu começo a sentir, eu falo, cara, a galera não está comendo, não está entendendo nada. Aí eu começo a descer o nível, até ver onde eles comem, né? Gente, já chegou a igreja que eu comecei falando das galáxias e terminei falando, irmão, você não pode ficar com raiva do outro irmão. Você tem que perdoar, porque quem não perdoa, olha, irmão, você não pode fazer birrinha. Entendeu? Você começa lá em cima. Mas, meu irmão, aqui o povo não come, ou seja, eles não estão prontos, são lentos no ouvir, são vagarosos no ouvir, ou seja, eles não pegaram os princípios básicos, então não adianta você querer colocar coisas uau, por isso eu já nem preparo mensagem mais. Uma das coisas que eu faço, eu não preparo mensagem. Por alguns motivos. Porque eu gosto de deixar a dependência do Espírito. E 2, não adianta preparar a mensagem, que às vezes você chega lá, o povo não está pronto para ouvir aquilo. Não está pronto, eles não vão comer. É uma coisa você preparar uma mesa, né? Não é picanha, coisa, aí você bota uma criança de 5 meses, mas come, vai engasgar, não vai se borrocar tudo, não vai comer nada, não vai dar certo. Ele não vai comer, não vai ter como comer. Ele vai ter que ir lá para o peito da mãe ainda mamar,
porque aquele é o alimento dele. Aquilo é o que o estômago dele faz digestão. Então, tem muitas coisas que não adianta você querer falar. O ouvido dessas pessoas não está fazendo digestão ainda. Como diz, desses mocotó, dessas coisas pesadas. Ainda, o ouvido dessas pessoas, a digestão ainda é o leite. Porque o leite ainda é aquela questão da paternidade. Eles não avançaram na paternidade. Vocês têm me ouvido falar sobre isso. Acho que vocês me ouviram. Quando nós falamos do filho imaturo, do filho maduro e do ancião. Vocês ouviram? Eu creio que ouviram. A parábola do filho pródigo, para mim, ficou muito, muito interessante. Quando o filho pródigo sai, é porque ele não tinha experiência nenhuma com a casa da paternidade. Por isso ele diz, quando o filho pródigo voltou, a primeira coisa que o pai diz, vai para dentro de casa, vamos fazer uma festa. Eu entendi, querido, que a primeira coisa, o primeiro passo da casa do pai é você conseguir se alegrar na casa de paternidade. Enquanto você não se alegrar na paternidade, você não pode ir para o segundo nível, para o trabalho. Ou seja, você não pode trabalhar na casa do Senhor se você primeiro não se alegrou na casa de paternidade. Porque senão, a primeira oportunidade você perde a tua herança. A primeira oportunidade você se acha grande. A primeira oportunidade você se acha a pessoa. Então, nós precisamos entender isso. E aqui, o escritor está dizendo isso. Cara, eu tinha tanta revelação para contar para vocês. Versículo 12. Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos segredos, dos oráculos, da evolução, como diz, segredos mesmo, né? Dos mistérios, essa é a palavra, dos mistérios de Deus. Mas a palavra aqui é dos conteúdos da lei mosaica. Aqui, querido, essa palavra aqui também é logium. Os oráculos aqui no grego, ele também se refere. Vocês estão vendo a minha tela aqui agora, pode mostrar. Os oráculos. Veja aqui, ó. Ele também se refere dos conteúdos da lei mosaica. Ou seja, cara, eu tenho que explicar os princípios básicos da lei de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que é o leite? O leite fala de criança, sim, mas também uma outra coisa que eu vejo do leite é que o leite, querido, não é preparado sozinho. Uma criança não prepara o seu leite. Ela tem que ser alguém que vá preparar um alimento de fácil degustação para as pessoas, porque elas não conseguem pensar. Elas querem tudo pronto. Elas não têm a capacidade mental de processar as informações e de criar linhas de raciocínio sadios. Não, ela tem que ter a revelação pronta já. Porque o leite, querido, é o alimento pronto. O leite é isso. Você pegar um leite materno, ele é um alimento pronto para uma pessoa. Ela não precisa de mais nada. Tomou o leite, está pronto. Tem muitas pessoas que não adianta a gente dar um ponto. Tem muitas pessoas que você fala uma coisa, até vocês já ouviram várias vezes o apóstolo Zé falar isso, né? Ele me diz a palavra, meu filho vai pegar, meu filho vai pregar. Eu falei, já peguei. Soltou uma palavra, meu irmão, que eu peguei daquilo, você vai destrinchar um monte de coisa. É como que ele te deu um ingrediente, daquele ingrediente, meu irmão, você vai fazer bolo, você vai fazer torta, você vai fazer pão, Veja, eu vou fazer um monte de coisa. Agora não, leite não. O leite você não precisa fazer nada, é só colocar na boca e engolir. O estômago é líquido. Apesar de ter muitos nutrientes, ele é fácil de absorção. Então, a revelação já é completa. Assim, eu peguei o peixe, limpei o peixe, fritei o peixe, assei o peixe, cortei o peixe, tirei os espinhos e a pessoa só vai comer.
Sabe estou dando um outro exemplo, quando criança vai comer peixe, você pega na mão, você migalha, você vê se tem espinho, você dá assim para ele só engole. É mais ou menos isso, é o leite. As pessoas não estão prontas para criarem revelações próprias, elas só vão andar na revelação dos outros. Elas só vão ter revelação dos outros, isso é o leite, ou seja, eu vou colocar no peito, e o peito fala dessa paternidade, e vou trazer esse alimento para a vida das pessoas. Elas vão comer daquilo que eu estou produzindo sem nenhuma restrição. Olha que perigo isso. Por que o leite vem da paternidade ou da mãe? Porque, meu irmão, uma mãe, através... Isso daqui a gente também já falou. Quando uma criança ela bebe o leite ela é codificado, ou seja, a saliva da criança, quando pega o seio da mãe, ela é como que aquele seio identificasse tudo o que aquele corpo precisa e o leite já vem calibrado para aquele corpo. Então é de pai para filho, no sentido de paternidade, ou seja, é de mãe para filho. Isso toda criança, querido, ela precisa só se alimentar da sua paternidade, porque ela não tem filtro ainda. Ela não sabe ter filtro do que é bom e do que é ruim. Então, a palavra de paternidade é exclusiva para aquela pessoa. Isso daqui é sério que eu estou dizendo. Aonde acontece as diarreia espiritual? As pessoas estão totalmente imaturas e começam a comer de tudo. Começa a comer um monte de coisa. Eu estou vendo pregador tal, fulano de tal, ciclano de tal. Como eu vejo isso, meu irmão? Ciclano, beltrano, e daqui a pouco é uma confusão, mas é uma confusão. As pessoas entram numa confusão que aí liga, né? Meu Deus, apóstolo, que guerra! Que guerra, meu irmão? Você está comendo de tudo. Você está numa maior diarreia espiritual. Você tá numa infecção intestinal do espírito. Porque você não tem filtro para saber o que é bom e o que é ruim. Então, todas as pessoas, primeiro, começam comendo da casa de paternidade. Porque um pastor é quem sabe quem é você. Isso eu digo seriamente, querido. Se você não consegue andar com o seu pastor, tem um problema aí. Porque o primeiro, querido, é o pastor que me conhece. É fácil eu chegar hoje para uma pessoa, isso eu falo para várias pessoas, é fácil eu chegar hoje para uma pessoa e falar assim, irmão, ora por mim, eu estou passando por uma guerra, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Agora, o difícil é falar isso para o meu pastor. Por que é difícil falar para o meu pastor? Porque meu pastor fala, cara, mas eu já te falei o que você tem que falar, já te falei o que você tem que fazer, eu já te falei. Quem é pastor sabe. Quem é pastor sabe. É difícil, né? Porque, tipo assim, as pessoas estão caçando, não sei na onde, não sei... Cara, mas às vezes o teu pastor já falou coisa simples, já te deu o leite, e nem o leite você conseguiu ainda digerir. Quantas vezes eu já falei isso para irmãos, né? Eu estou dizendo agora congregação local. Irmão, faça isso, isso, isso. A pessoa fez? Não. Mas daqui a pouco você está sabendo que está lá, né, se aconselhando com o ciclano, com o beltrano. Aí fala, infeliz, o ponto básico você não fez, mas você já quer estar lá nas galáxias. Então, isso daqui que o apóstolo aqui, que alguns dizem que Apolo também escreveu, e eu creio que devia ser um apóstolo também. O que nós estamos dizendo aqui, irmãos? Primeiro, você começa com a casa de paternidade. É alimentado, nutrido, maduro. Os princípios básicos. Depois, você passa, então, a os outros mentores. Bem, olha o que ele está dizendo aqui. Versículo 3. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas dificuldades exercitadas para discernimento não somente do bem, mas também do mal. Para o mal. Não, também mas também o mal. Isso. Vamos lá.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, ou seja, experiência de vida, têm as suas faculdades espirituais, mentais, exercitadas para discernir, não só discernir o bem, mas discernir o que é mal também. Entendeu? Discernir o que é mal. Gente, eu vou dizer uma coisa, às vezes até eu pensava, falei que nem o apóstolo José, cara, às vezes eu falava, Jesus, acho que eu não estou crente não. Eu vi as pessoas naquele reteté todo e eu não estava sentindo nada. Mas Jesus, eu não sou crente não, pelo amor de Deus, estou desviado. Mas aí daqui a pouco você vai ver que a pessoa lá que estava ministrando, estava todo mundo querendo unção, era o maior 171 vigarista, meu irmão. Você fala, tá bom, por isso que eu não estava sentindo nada. Né? Então, você tem o discernimento aguçado para discernir as coisas. O discernimento, como eu disse, é para os adultos. As crianças precisam de leites, porque já é o alimento pronto e pronto, acabou. Ela não vai saber comer. Hein? Tá, versículo 6, aí entra. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar porque é perfeito. Olha o que ele está dizendo, cara, essas são as doutrinas básicas. São as doutrinas básicas de tudo. E a gente começou a estudar isso, né? As doutrinas básicas, os princípios básicos da fé. Quais são os princípios básicos da fé? Ele fala que nós não vamos lançar de novo isso. Primeiro, arrependimento das obras mortas. Irmãos, se você não vive sem arrependimento e deixando as obras mortas, irmão, pelo amor de Deus, você não cresceu ainda. Se você não sabe que você tem que deixar a vida de pecado e se arrepender disso, você não está pronto para nenhum ministério, você não está pronto para nada. Se você não sabe, e se você não é tocado pelas obras carnais, se a tua vida ainda tem obras carnais, se a tua vida ainda está andando nas obras carnais, não adianta, você pode ter 50 anos de evangélico, você nunca se encontrou com Cristo. Porque o arrependimento traz fruto. Se o pecado ainda não te traz problema, se o pecado ainda é gostoso, meu irmão, desculpa, você ainda não teve uma experiência com Cristo, você teve experiência com a igreja. O Espírito Santo está extinto, apagado e entristecido na tua vida. 2.2. A fé em Deus. Se você não consegue ser dependente do Senhor, se você não consegue confiar na obra da cruz, se você ainda tem medo, se você ainda tem incerteza, se você ainda tem incredulidade, se você ainda não consegue se lançar e saber que Deus está cuidando de você, meu irmão, você ainda não amadureceu. Se você precisa ainda ver Deus e sentir Deus, se você ainda precisa fazer algumas provas para ver se Deus está contigo, você ainda precisa amadurecer. Ponto 3. O ensino do batismo. O que é o batismo? Se você ainda tem dúvida, daqui eu estou dizendo agora para novo convertido. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei se eu vou batizar. É porque é um compromisso tão sério batizar. Irmão, se você está querendo ficar com Jesus sem um compromisso sério, deixa eu dizer, Jesus não é ficante não, gente. Jesus não fica com ninguém, não. Jesus não tem caso, não. Jesus tem aliança. Tem muita gente que quer ficar com Jesus. Eu sempre brinco, né, com isso. Você chega no domingo à noite e diz, Jesus, vem, eu estou facinho hoje. Não pode vir, Jesus. Vem em mim, Jesus. E aquela coisa, mas depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá ficando com o demônio e com todo mundo. Mas no domingo eu quero ficar com Jesus. Né? Jesus, eu preparei o domingo para ficar contigo. Eu tô facinho, pode vir. Gente, Jesus não vem, não. Jesus não vai vir. Porque Jesus não é ficante. Jesus, ele quer casamento. E agora, é aquele negócio. Aí eu já moro 30 anos
com Flores Belo, e até hoje ele não quer casar comigo, porque ele diz que casamento é coisa séria. Você já viu isso, né? Vai 30 anos juntado. Não, mas tá bom assim, porque a gente fala no cartório é coisa séria casamento. Meu irmão, já tô 30 anos contigo, velho. Né? Então, é a mesma coisa as pessoas que querem entrar na igreja e não querem batizar. Não, porque para batizar, meu irmão, batizar, gente. Batizar é um compromisso sério. Tá. Então você quer estar com Jesus sem compromisso sério. Você deve estar de brincadeira. Jesus não fica com quem não quer compromisso sério. Jesus não fica com quem não quer viver uma vida de casado. Casado, agora eu estou dizendo espiritualmente. Jesus não fica para aqueles que não querem abandonar os amantes. Jesus não fica para aqueles que não querem abandonar aqueles que são os ficantes. Jesus não fica com ninguém. Jesus tem aliança. Se você está disposto a uma aliança, tá tudo bem. Se você não está disposto à aliança, querido, você não tem parte com Jesus. Um outro ponto. Imposição de mão, e esse é o ponto que nós vamos pegar aqui. Imposição de mão. Gente, pelo amor de Deus, eu vou entrar no estudo, né? Mas estão seguindo aqui. Tem gente que já tem a marca da mão, da mão na cabeça já. Não pode ver uma mão estendida que já está com a cabeça ali já. Gente, pelo amor de Deus. Não consegue reconhecer o nível de paternidade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Como me incomoda pessoas que tentam impor as mãos sobre mim. Não, meu irmão, isso me incomoda demais. Nem eu vou dizer, eu como um apóstolo, e aqueles que já conviveram comigo, raramente eu coloco a mão na cabeça de uma pessoa que não é meu filho. E até mesmo os filhos, eu começo devagar. Por quê? Porque eu acho muito sério isso. Ora por mim, eu coloco a mão no ombro, pego na mão. Mas, meu irmão, botar a mão na cabeça, isso é muito sério, isso é uma transferência. Imposição de mão é transferência. Você entendeu? E eu tenho muita cautela nisso. Eu não sei se a pessoa quer isso. Você quer uma oração. Uma oração. Eu não pedi uma transferência, eu pedi uma oração. Agora, uma coisa é, cara, transfere para aqui. Beleza, então vamos transferir. Agora, nós precisamos alinhar esse negócio. Tem gente, como eu disse, come de tudo. Não tem limite, meu irmão. Transferência em posição de mão, não esqueça que tem posição de mão virtual. Esqueça disso. Hoje nós temos essa questão telesmática. Isso daqui é imposição de mão. A imposição de mão hoje que nós estamos fazendo é pelos nossos ensinos. Então, irmãos, pelo amor de Deus, bota um filtro naquilo que vocês estão ouvindo. Nem tudo que se fala de Deus é Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, uma palavra, é uma frase da música do Deia Tambasco que ele diz isso, né? Nem tudo que reluz é ouro, mas tudo que seduz é roubo. Então, cuidado, muitas pessoas estão entrando mais na obra da sedução do que da unção. Entenda isso, saiba discernir. Porque no versículo 4 ele continua dizendo, é impossível, pois, aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, olha o que ele diz, é impossível outra vez renová-la para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia, ou seja, a vergonha. Irmão, é impossível pessoa que viu o céu, sentiu o Espírito, fluiu em Deus, recebeu essa potência. Eu não estou dizendo que teve experiência, porque tem muita gente que teve experiências com a igreja. Aí aposto, então, os desviados não tem. Não, tem muitos desviados de igreja. Ele está dizendo agora aqui dos apóstolos, que tiveram uma profundidade de Cristo, tiveram uma revelação do Espírito, foram imergidos no Espírito, tiveram um encontro real com Jesus e decidiram ficar no mundo. Meu irmão, não tem mais o que fazer. Você já experimentou Jesus e achou ruim? O que vai acontecer agora? Não tem mais. Jesus não vai vir, não vai vir agora
Um outro ser, não, meu irmão, já acabou. Então, é esse ponto que nós queremos entrar aqui. Bem? Acabamos a introdução. Vamos lá. Então, quando ele coloca aqui a imposição de mão, você vai ter que entender, queridos, e hoje eu estou aqui com a vara de exortação. Com a vara de exortação. Eu vou dizer seriamente, muitas vezes eu paro de atender algumas coisas por causa disso. Porque, irmão, quanto eu já vi de gente se desviando da verdade, porque está comendo de tudo. De tudo. Mas come, irmão. Come mesmo. Aí, apóstolo, então tem que ser exclusivista com alguém. Não. Você tem que ter discernimento, gente. Como eu vejo gente comendo? Tá com... Aí, daqui a pouco, tá cheio de problema. Porque tá comendo. Comendo. Como eu disse, não é só porque fala o nome de Deus que vai liberar a frequência da eternidade. Cuidado. Então, de onde essa pessoa veio? Quais são os princípios? Ela vive dentro de uma casa de paternidade. Ela está fundamentada nos princípios da fé. Ah, não, mas fala uns mistérios doidos, uns negócios legais. E principalmente essa onda hoje, essa questão hebraica, né? Todo mundo que fala um hebraico, pronto, né? É um doutor. Cuidado, irmãos. Eu tenho visto muita gente se dando mal nisso. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Façam. Eu vou dizer por 2 pontos. Primeiro ponto. Se você quer fluir numa linha, por que você está ouvindo outros? Deixa eu te falar aqui. Eu, por exemplo, eu escuto de guerra espiritual. Amo guerra. Eu, particularmente, parei de ouvir muitas coisas. Vou te explicar como pastor. Eu ia para o congresso do evangelismo. Eu voltava um evangelista. Porque a gente volta empolgado. É top. Eu voltava, eu não para evangelizar. Mas não tinha graça nenhuma para evangelismo. Aí eu me frustrava. Aí eu para o outro. Congresso não sei o quê. Aí eu saía. Congressos e congressos. Chegava no final do ano, eu só tinha sapateado, não tinha feito nada. Eu já tinha mudado umas 30 vezes a igreja, de foco, de visão, de rumo, mas não tinha chegado em lugar nenhum. Por quê? Porque eu não sabia o que eu queria e eu estava escutando de tudo. Eu falei, não, peraí. Eu vou ler isso, eu vou escutar isso, eu vou seguir isso. Porque isso daqui é o que o Senhor me chamou. Isso daqui está conectado comigo. Os outros não são de Deus? Não, são de Deus. Mas não faz parte da minha natureza ministerial. Então eu vou me alinhar com quem vai alinhar a minha natureza espiritual. Você entendeu? Ministerial, perdão. Se eu sou um apóstolo, eu vou caminhar com quem vai alinhar meu apostolado. Se eu sou um profeta, eu vou alinhar o meu profético. Não é que eu vou criar uma panelinha. Eu lido com todo mundo, a gente pode caminhar com todo mundo, porém eu estou dizendo quem eu estou ouvindo. Minha mentoria. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. O segundo ponto é os falsos mestres. Cuidado, queridos. Cuidado. Já tivemos muitos exemplos. Por exemplo, teve um caso de uma galera que come, mas comia. Estou falando aqui do estado de Mato Grosso. Cara, meu irmão, o cara era ninja, mestre. Ele tem aluno, mas aluno. Que é fora do comum. Deixa eu te dizer como que era a libertação que eles faziam. Por exemplo, o cara foi lá, quando servia macumba, fez o despacho para preto velho. Levou fuma, cachaça lá na encruzilhada. Então você vai ter que agora comprar um fumo, uma cachaça
ir lá na encruzilhada para desfazer o que você fez com o preto velho. É de jeito a libertação. As quebras de maldição, perdão. Depois nós pegamos, meu irmão, o apóstolo José pegou para fazer a libertação de uma pessoa que teve um relacionamento sexual com esse cara. Meu irmão, você não sabe o pipoco que deu. Então a gente vai vendo, mas o cara é o cara. Não vou citar nome aqui não, mas é a tocha das galáxias, da libertação e até hoje, dos ensinos, da graça. Mas não sabe a bagaceira que é. A gente sabe. A gente está por detrás dos bastidores. Você deve tomar muito cuidado com quem vocês ouvem. Estou dando um alerta aqui. Amém? Fim, começamos. Vamos lá. Então, imposição de mão. A imposição de mão é uma das bênçãos mais antigas conhecido pelo povo de Deus. Existe registro dela desde os tempos mais antigos. Há vários relatos nas Escrituras sobre esse assunto. Impor as mãos é demonstrar comunhão, concordância ou fazer participante de algo. Era assim que faziam os sacerdotes com o sacrifício, quando os ofertantes se identificavam com as vítimas. Levítico 8:14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Então veja aí, imposição de mão é a associação. Olha que interessante, querido. Quando eu imponho as mãos, eu estou me associando, me identificando com aquilo. Então, muitas vezes, quando as pessoas impõem as mãos sobre nós, nós nos tornamos associados, ou seja, identificados com aquela pessoa. E aí você passa também a comprar e viver a guerra dela. Então, toma muito cuidado. Segundo Crônicas 29:23. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei, e a consagração lhes impuseram as suas mãos. A imposição de mãos podia significar a consagração de alguém para determinada função. Então nós vamos ver que a imposição de mão poderia demonstrar uma associação e identificação. A imposição de mão também, ela determina um legado, ou seja, eu estou determinando uma função sobre alguém. Números 27, 22 e 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e lhe apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre eles impôs as suas mãos e lhe deu ordem, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Olha Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Ou seja, incumbindo dentro de um ministério. Impor as mãos também significa identificar-se com alguém em sua obra para o Senhor. Ou seja, é uma identificação, ou seja, a comunhão, né? É uma imposição para determinar função, mas também eu me identifico com obras. Por isso ele diz, cuidado para não colocar as mãos precipitadamente sobre alguém. Por quê? Porque se eu unjo um adúltero ao ministério, eu estou aprovando a obra dele, eu estou me associando com ele. Gente, esses dias eu tomei uma lição para mim, e a partir de então eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito, e desde o ano passado eu estou fazendo. Eu não unjo mais pessoas. Primeiro nós separamos. Separa as pessoas para o ministério. Depois ungimos. Eu entendi que seria o quê? A carteira de habilitação provisória. Não é assim? Você tira a carteira provisória. Você tem 1 ano para dirigir e mostrar que você não é barbeiro e irresponsável. Depois nós concedemos a vitalícia, ou como diz, esqueci o nome aqui,
a definitiva. Então, primeiro, você vai ter a provisória. E o que seria essa provisória? É o probatório que a gente sempre falou. Ou seja, é um tempo de experiência. Então, o que eu tenho feito? Vem cá, eu te separo, ungimos você, separando para o ministério. A igreja agora vai ver você, separado agora para isso, você deu um passo à frente, e a igreja vai notar em você que você agora está sendo preparado para o ministério. Você tem uma autorização para agir, porém, a tua autorização está sendo rigorosamente olhada e vigiada. Se de determinado tempo você não deu fruto desse ministério, nós recolhemos e dizemos, meu irmão, você não está pronto para o chamado. Se eu tivesse feito isso antes, meu irmão, se eu tivesse feito isso antes, eu tinha evitado milhões de problemas para mim, para a igreja e para a vida das pessoas. Porque igual que é o problema? A gente vê, não, esse cara tem chamado. E nós já lá taca ali óleo. Mas o cara ainda é promíscuo, adúltero, profano, mentiroso, safado, sem vergonha. E a gente vai lá e unge. Ou seja, nós fazemos participante da obra infernal dessa pessoa. Nós estamos avaliando. Por isso o apóstolo Paulo diz, cara, não imponha as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Uma das coisas que eu coloquei, meu irmão, você quer ir para o ministério, primeiro você vai ter que passar pela escola da dor. Primeiro ponto para mim, escola da dor. Por que, irmão? Por que escola da dor? Porque é na dor que a gente sabe se a pessoa vai aguentar ou não. É na dor se a gente vê se a pessoa está pronta ou não. Se você não passou pela dor, você não está pronto. É só depois da dor se a gente sabe se você vai ter um coração perdoador. É só depois da dor, das aflições, se ama, é isso aí mesmo, se ama, se você realmente está no amor divino, se você está fazendo com a motivação certa. É só depois de você ser moído na maquininha de moer crente 3 vezes que a gente vai saber se realmente o ministério na tua vida é ou não é verdadeiro. Então, uma das coisas que eu aprendi com o apóstolo Joseí, irmão, primeiro, separa para o ministério. Separa. Tenha pressa. Antigamente eu chegava afobada, após vamos ungir, após vamos ungir. Cara, não, mas eu já falei para ele que a gente ia ungir. Para, espera um pouquinho. Vamos orar aqui. Vamos ver se Jesus confirma. Então hoje, meu irmão, eu já ando com o apóstolo José já tem 18 anos. Hoje, apóstolo, tem essa e essa pessoa para ungir. Vamos separar. Você sente paz nisso, meu AP? Aí a gente passa um tempo. Aí fala, cara, eu sinto paz. Vamos fazer isso? Se a gente teve na Bolívia, quem é filho viu, na Bolívia ungindo um casal de apóstolos. A gente dá para ungir esse casal já faz 1 ano e meio, 2 anos. Então, ó, cara, a gente viu o ministério de você, a gente vai te ungir. Tá bom, apóstolo? 2 anos depois disso, meu irmão. E olha que eu já ando com o cara um tempo. Então, o que nós temos que entender aqui? Não adianta a gente impor, porque quando eu imponho as mãos, nós fazemos participante. E isso daqui o pecado dessa pessoa agora é um pecado avalizado por nós, líderes. Por isso, muitas vezes, a igreja está sofrendo ataque porque nós avalizamos a safadeza dessa pessoa. Tem respaldo nosso. Esses dias eu passei na igreja, meu irmão. A gente passou uns dias pedindo perdão, chorando, se humilhando, por causa de líderes e pastores que nós ungimos, que fizeram só presepada no altar. É presepada, meu irmão. Daquelas grandes. Né? E aí que eu fui entender, meu irmão, a presepada dessas pessoas está avalizada por mim.
Eu avalizei a presepada dessas pessoas. Eu avalizei a ser vergonhice e a falta de caráter dessas pessoas. Eu avalizei. Eu cheguei para a igreja e disse, igreja, nós estamos aqui aceitando esse sem vergonha. Não, eu não estou bravo não, viu? Eu não estou abafando aqui não. Estou dando aula hoje. Eu estou calminho. Então, assim, tem que virar meme, mas o que eu estou dizendo aqui é... A questão é, eu estou dizendo para a igreja, irmãos, e aí eu não entendia, porque muitas vezes a igreja ficava grilado, ficava chateado. Mas, irmãos, a igreja conhece, nós líderes não conhecemos as pessoas, quem conhece é a igreja. A igreja conhece, porque muita gente, meu irmão, muita gente para nós é um santo. E aí eu comecei, depois que a gente começa a entender que, por exemplo, quem tem problema de paternidade, eles nunca vão contar defeito, eles nunca vão contar problema para o pai. Por quê? Com medo da desaprovação. Então, eles só vão contar as coisas bonitas. Eles nunca vão contar, cara, eu tô com vontade aqui de chutar o pau da barraca, tô com um problema no meu casamento, eu tô com... Não vão contar para nós. Eles não contam que tá chateado, eles não contam. Por quê? Porque eles têm medo de desaprovação. Cara, se eu contar pro apóstolo daqui, ele sei lá, ele vai ficar, ele vai me excluir, ele vai ficar assim comigo, porque eu tenho problema. Você entendeu? Então, só conta as coisas bonitas. Como que eu fiz, o que Deus está falando comigo, mas nunca conta o problema. Quem sabe dos problemas é a igreja. E morre na inocência, né? Não, rapaz, o cara tá bom, não tem problema nenhum, me dá problema nenhum, mas tá top, vamos ungir. Aí a igreja fica olhando, meu Deus. Aí nós unge e faz aquela coisa, impõe a mão, diz, igreja, aqui está o pastor de vocês agora. Aí a igreja fala, meu Jesus. Aí daqui a pouco você vê a igreja chateada, meu irmão. A igreja bicuda. Aí você fala, nossa, que povo insubmisso. Que igreja rebelde. Está tudo com ciúme porque não foi ungido. Não, querida, é porque sabe de presepada. Sabe de um monte de presepada. Como diz o apóstolo, sabe um monte de filho de meiguice. Porque tem 3 tipos de crente. Né? E aí sabe um monte de coisa e você não está sabendo. Mas aí o que você fez? Legalizou o pecado dessa pessoa. Você está dizendo, meu irmão, toma aqui. O pecado desse irmão agora está valizado, viu? Ele pode pecar com gosto, que nós está aqui para falar que está tudo bem. Então, cuidado. Atos 6, 6, a gente já viu aqui. Números 8, 10. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, olha aqui, irmãos. Gente, o Espírito Santo tinha falado, o apóstolo Paulo já tinha tido uma experiência com Jesus, mas preste atenção aqui. Então, jejuando e orando, o apóstolo Paulo já tinha tido a experiência com Jesus, o Espírito Santo já tinha falado com eles, mas ainda eles foram orar e jejuar. Aí sim, impondo as mãos, liberaram eles para o apostólico. E aí, aqui, meu irmão, quebra mais uma questão de que o apóstolo é só os 12. Nós vamos ver aqui que Barnabé também era apóstolo, né? Ou seja, oraram, impuseram e liberaram e se assemelharam nas obras. Ou seja, o que esses caras fazem é de Deus e tem parte com a gente. Em posição de mão, ele diz isso, cara, eu imponho as minhas mãos, te libero para o ministério, porque a tua obra condiz com a obra da cruz. Está legalizado. Porque em posição de mão aqui era um selo de validade. Como que o apóstolo Paulo, ele já tinha passado 14 anos sendo discipulado. Ele já tinha sido mentoreado por tudo que você pensar.
cara era exímio na obra da lei. O cara tinha tido uma experiência com Jesus fantástica. O cara já estava quebrado. Então, quando eles... o cara já estava quebrado. Mas se eles saíssem pelas igrejas pregando, eles não seriam ouvidos. Por quê? Porque os apóstolos, principalmente Pedro, não tinha ortogado, liberado, avalizado. Então, a imposição de mão é a validação, é o assinar embaixo do que aquela pessoa está fazendo. Quando eu imponho as mãos sobre a vida de uma pessoa, liberando ela para o ministério, eu estou dizendo, querido, eu, apóstolo Éder Gregório, juntamente com a autoridade que Jesus me deu, um representante de Cristo na terra, estou autenticando e avalizando a sua obra e testificando que a sua obra é boa. É isso que é imposição de mão. Amém? Você vê como que é sério esse negócio? Ou seja, cara, isso é seríssimo. Aí a gente vê isso daí sendo banalizado. Banalizadíssimo. Esse ato de impor as mãos como reconhecimento ou identificação com a obra de alguém pode ser melhor entendido quando lemos a orientação dada a Timóteo para que não fosse precipitado em reconhecer alguém ou seu trabalho ou identificar-se com a pessoa em seu trabalho. É o que nós lemos. 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Por quê? Porque a imposição de mão é a coparticipação na obra de alguém. Se eu impus as mãos sobre alguém, querido, eu sou o avalista agora. Entendeu aqui? Eu sou avalista. No banco é assim, se a pessoa não pagou a conta, eu pago. Então, se a pessoa está denegrindo e maltratando a noiva de Cristo, eu pago por isso também. Por isso, tem muitas guerras que nós, querido, agora estou dizendo para pastor aqui, de pastor para pastor Marisa, nós, pastores, entramos porque não tem nada a ver com a gente, mas nós impomos as mãos sobre alguns infelizes miliantes que estão fazendo a maior burrada, e o que eles estão fazendo, nós somos avalistas. Nós avalizamos, nós escrevemos e colocamos, dizendo, não, meu irmão, é nós. Você entendeu aqui como é sério? Conserva-te a ti mesmo puro. Olha aqui. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participante dos pecados alheios. Conserva-te a si mesmo puro. Então, como eu posso me contaminar sem pecar? Participando dos pecados alheios ou impondo as mãos sobre gente pecadora. Liberando elas para o ministério, porque os pecados dela agora caem na minha conta também, porque eu sou avalista. Entenderam aqui? Os apóstolos tinham o poder de impor as mãos e, com isso, alguém receber o Espírito Santo. Então, preste atenção. Imposição de mão também é transferência de espírito. Então, quando alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça, o espírito que está nela vai para você, meu irmão. Preste atenção nisso. Atos 8, 17, 18. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Os apóstolos tinham também o poder de conceder um dom à pessoa pela imposição de mão. Então, vamos lá, imposição também transfere dons. Então, vamos lá. Primeiro, imposição de mão, ela transfere a responsabilidade e se associa. Segundo, a imposição de mão
ela vai significar a consagração, ou seja, o ministério. A imposição de mão me associa à obra de alguém. A imposição de mão transfere espírito. E 5, a imposição de mão transfere dons. O apóstolo José uma vez contou algo para mim, que depois eu tive algumas experiências com isso. Cuidado com muita gente que até mesmo em momentos, vamos lá, você está num momento, naquele momento de mover, chega alguém para profetizar, imagina, você está ministrando ali, aí chega alguém para profetizar, pega na tua mão, ou pega em você. Às vezes essas pessoas estão com espírito vampírico, estão sugando de você e tirando de você o teu dom. Você sabia disso? Por isso tem gente que depois de mover, recebeu uma profecia, recebeu algo, a pessoa parece que foi vazia. Porque ela foi sugada. Porque através de um toque, eu posso, meu irmão, tirar o que tem na vida da outra pessoa. O que é isso? Como aquela mulher de 12 anos de fluxo de sangue foi curada? E Jesus foi muito claro, cara, alguém me tocou diferente, porque arrancou de mim virtudes. Ele não disse, eu liberei. Tirou de mim virtude. Entendeu? Ela tirou a virtude de mim. Também, queridos, daqui nós estamos dizendo de um toque bom. Pessoa que tocou em Jesus com muita fé. Mas também tem pessoas malignas que tocam na gente para arrancar de nós os dons. É vampirismo. Cuidado, por isso que eu estou dizendo, irmãos. Por isso que o apóstolo, o escritor de Hebreus fala, meu irmão, isso daqui é elemento básico. Isso daqui é princípio básico da fé. Se você está negligenciando esses princípios básicos, você não está pronto, não, meu irmão. Imposição de mão muito sério. Vamos lá. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pelas imposições das minhas mãos. Como Timóteo recebeu dons? Pela imposição de mão do apóstolo Paulo. Os apóstolos também podiam eventualmente impor as mãos ao curar alguém. Então, 5, né, que nós falamos. A imposição de mão libera dom. 6, a imposição de mão libera cura. Ou seja, se eu estou curado, libero, ou seja, transferência, eu libero essa unção. Imposição de mão. Atos 28:8. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, e dissentia o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O Senhor curava às vezes usando a imposição de mão, mas como sabemos que ele podia curar sem impor as mãos, certamente tal ato tinha algum outro significado, e não era feito no sentido de um passe de mágica, ou um benzimento, como costumamos ver, né? Lucas Lucas 13:13. E pôs as mãos sobre ele, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Podemos ver, então, que a imposição de mão é uma transferência de algo para alguém. Quando as mãos é imposta, estou transferindo o que está em mim para as outras pessoas. Fica assim gravado. Eu acho que vai, estou gravando. Este é um princípio bíblico, pois o reino de Deus é transferido de pai para filho. Por isso que Malaquias profetizou acerca de João, o que batizava sobre uma geração que se convertia a outra geração. Pergunta que não quer calar: quantas vezes pessoas impõem as mãos sobre a tua vida, meu irmão? Eu vou dizer um negócio bem mais profundo. Irmãs, principalmente.
cuidado, querido, até mesmo com o cabeleireiro que você vai. Às vezes você está lá, é um bofe. Oh, coisa bonita, é um bofe lá mexendo na tua cabeça, e botando a mão, e coisando aqui, e negociando ali. Cuidado, pode ser uma transferência. Não quero generalizar aqui, não, mas você está vendo essas minhas madeixas aqui, um pouco também, porque fico pensando, meu irmão, quem que vai botar a mão na minha cabeça para cortar meu cabelo? Você entendeu? Esse é um dos atos que já faz quase uns 2 anos que eu não corto cabelo. Então, eu fico pensando de alguma coisa. Estou num propósito, mas eu tenho que até arrancar, tirar umas pontas, como diz a Lu. Você está virando já assembleando, já, né? Mas eu estou virando o homem do coque. Mas, assim, às vezes eu fico pensando, né? Eu estou num propósito, eu estou dentro de um contexto, estou santificando, já várias vezes, né? Essa questão do cabelo. Quem vai impor as mãos? Quem vai mexer na minha cabeça? Eu fico pensando, lógico, eu conheço um monte de cabeleireiros que são pessoas de Deus, conheço na minha cidade, em outras cidades, não estou aqui falando que não tem. Mas, irmãos, eu temo muito por isso. Às vezes você volta do cabeleireiro com a mente suja, uns pensamentos meio doidos. Sabe por quê? Você teve uma imposição de mão. É uma imposição de mão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Entendeu? Não quero botar medo em você, não, mas já botando, vigia mais sobre imposição de mão. Vigia mais. Vigia mesmo. Bem, queridos. Eu quero orar aqui com vocês agora. Nós vamos fazer essa limpeza. Quero limpar vocês disso. As imposições de mãos. Bem, você pode dizer comigo assim, Pai, em nome de Jesus, entramos em concordância agora, pedindo perdão por toda a ignorância, por todas as vezes que eu deixei com que pessoas impôssem as mãos sobre a minha cabeça, que eu deixei com que pessoas liberassem sobre mim algo. Eu te peço perdão, Senhor, por permitir essa transferência de espíritos sobre mim, por não ter um critério, por ser ingênuo, por não ter prudência. E eu passei a me associar com essas pessoas nas suas obras. Ou também te peço perdão por impor as mãos sobre as pessoas e liberar pessoas incapacitadas para o ministério, me associando com as obras delas. Eu peço a tua misericórdia agora, Senhor, pedindo que o Senhor me perdoe e que os céus e o teu trono ouça agora o meu pedido de perdão. Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu sangue, Jesus, seja derramado sobre a minha cabeça e sobre a minha vida, arrancando as digitais físicas e espirituais das mãos impuras que foram colocadas na minha cabeça, pessoas que estavam debaixo de maldição, ataques, promiscuidades, carnalidades, avareza, e impôs as mãos sobre a minha vida. Pessoas que estavam debaixo de comandos de adultério,
pornografias, maledicência, iras, debaixo de espíritos malignos, ou até mesmo de espíritos vampíricos. Senhor, eu me desligo dessas mãos que foram impostas sobre mim, me fazendo coparticipante dessas guerras e desses atos. Eu recolho esse tempo e me desligo desses atos, pedindo, Senhor, que agora somente as mãos santas que foram colocadas em mim permaneçam. Que as memórias dessas imposições de mãos sejam agora apagadas no reino espiritual. Pai, eu saio de todas as guerras antigas, de todas as guerras que comprei, que entrei, ou que me associei, em nome do Senhor Jesus. Senhor, todos os espíritos que foram transferidos a mim, por causa dessas imposições de mãos, todas as unções que eu participei por causa dessas imposições de mãos, que não pertencia ao Senhor, mas às trevas. Eu peço perdão agora, em nome do Senhor Jesus. Limpa-me, lava-me agora. Em nome do Senhor Jesus. Apague essas memórias, Senhor. Peço também que o Senhor devolva todos os dons, Senhor, que foram roubados por espíritos vampíricos e pessoas que estavam debaixo desses espíritos, que roubaram os dons, força e vigor, sejam devolvidos agora, puro e santificado. Me traz mais luz, Senhor. E que eu entre na tua shalom agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te traz cura. Em nome de Jesus. Que seja um tempo poderoso sobre a tua vida. Amém? Fique na paz. Na paz do Senhor. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa aí? Está todo mundo bem? Irmãos, cuidado com as mãozinhas. Cuidado mesmo. Hein? O Senhor possa te abençoar. Fique com Deus. Shalom a todos. É isso aí.